Se você acompanhou meus vlogs de viagem pela Europa e se você tem assistido os últimos vídeos aqui do canal, com certeza sabe que recentemente eu voltei de um intercâmbio. Na verdade, não tão recentemente, já fazem alguns meses, mas eu fui estudar inglês na Inglaterra e voltei para o Brasil. Enquanto eu estava lá na Inglaterra, eu percebi que o meu inglês ele avançou muito, porque eu usava o inglês todos os dias dentro e fora da sala de aula. Eu priorizava muito falar o inglês em todas as oportunidades que eu tinha para realmente viver essa experiência do jeito que eu queria. Mas daí eu voltei para o Brasil e falando inglês dentro e fora de aula em várias oportunidades, eu percebi que o meu inglês, o meu speaking e o meu vocabulário melhoraram muito. Eu consegui falar mais naturalmente, conheci palavras e expressões novas, até escrever melhor eu tava escrevendo. Mas aí eu voltei pro Brasil. E o que aconteceu? Eu senti que eu perdi muito do que eu aprendi enquanto eu estava lá no meu intercâmbio, e agora aqui no Brasil eu tenho praticado o inglês de algumas outras formas para realmente não esquecer o idioma e estar sempre utilizando de alguma forma. Então, bora lá falar sobre como eu estou mantendo meu inglês após o meu intercâmbio. Oi, tudo bem? Eu sou a Angélica e mais uma vez sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, como já falei, nós vamos falar sobre como praticar e treinar o seu inglês mesmo estando no Brasil e após o seu intercâmbio. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar sua curtida nesse vídeo, compartilhar o conteúdo com outras pessoas que também queiram saber mais sobre como treinar o seu inglês após o seu intercâmbio e estando no Brasil. Nesse canal eu falo muito sobre a minha experiência do intercâmbio, compartilho um pouco das minhas viagens, gravo vlogs sobre estilo de vida, então é tudo um pouco misturado e tá tudo bem. E se você quiser me acompanhar um pouquinho mais de perto, me segue lá no Instagram, @AngelicaBrunato com 2 T's no final, porque lá a gente tem um contato ainda mais próximo. Agora sim, sem enrolação, partiu pro vídeo. Se você ainda não sabe o que é intercâmbio é uma forma que você tem de estudar em um outro país por um determinado período de tempo e realmente viver essa troca cultural, ver esse choque de culturas. Você pode optar por fazer intercâmbio para estudar inglês, para estudar na universidade, para fazer um programa de au pair, quem sabe para a Europa ou para os Estados Unidos. Você tem várias opções de programas e alguns países, inclusive, ainda aceitam que você estude e trabalhe. Então você tem que avaliar todas as opções e ver aquela que melhor se enquadra no seu orçamento, no seu tempo e na sua vontade. Eu sou suspeita para falar, mas para mim o intercâmbio ele é uma experiência única, enriquecedora e que acho que todo mundo, uma vez na vida, deveria ter a oportunidade de fazer e experienciar essa oportunidade de conviver com outras pessoas, conhecer inúmeras culturas diferentes, porque você vai estudar naquele país, mas não vai ter necessariamente, na verdade no programa que eu fiz não tinha, né? Tinha pessoas estrangeiras de outros países, então durante o meu período lá eu conheci pessoas do mundo inteiro e para mim foi enriquecedor conhecer um pouquinho da cultura de cada país. Nele você também tem a opção, né, de ficar em uma host family, uma família que vai te abrigar, te hospedar durante o período do seu intercâmbio, ou ficar numa residência estudantil. No meu caso, eu preferi ficar numa host family porque eu queria, inclusive, ter mais noção de como é a cultura e como um britânico realmente vive por lá. E assim, gente, não tive nada o que reclamar, minha experiência com a host family foi perfeita. Então eu usava o inglês em casa, eu usava o inglês na escola, eu usava o inglês na rua e agora aqui no Brasil eu não uso mais o inglês. Então eu tenho utilizado outras plataformas e outros métodos para sempre estar em contato com o idioma, né, para não esquecer o que eu aprendi, não somente durante meu intercâmbio, mas ao longo dos meus mais de 15 anos estudando inglês. E isso porque aqui no Brasil a nossa língua é o português, então nós não somos dispostos ao idioma inglês todos os dias, em vários momentos,
a não ser que você talvez estude uma escola bilíngue ou trabalhe em uma empresa em que exija reuniões, manter contato com pessoas de outros idiomas, mas de modo geral, aqui no Brasil nós não somos expostos ao inglês de forma alguma durante o nosso dia a dia, nós utilizamos o português. Então, como eu tenho praticado? Eu tiro alguns momentos da minha semana para usar alguns aplicativos que ensinam idiomas. Os dois que eu mais gosto são o Duolingo, que ele é ótimo para você aprender vocabulário e você aprende de uma forma bem divertida, porque toda a interface do aplicativo ela é muito fofinha. E o outro que eu gosto de utilizar também é o Busuu. O Busuu, ele é um pouquinho mais complexo e nele a gente vai aprender mais a gramática mesmo. Isso porque você vai ter exercícios de writing, né, que é de escrita, exercícios de listening, que é de ouvir, de reading e também de gramática. Então você vai aí treinar todas as habilidades do inglês naquele aplicativo. Inclusive você pode mandar áudios para a comunidade, você pode escrever para a comunidade e uma outra pessoa nativa naquele idioma ou que seja fluente naquele idioma vai te corrigir. Então você também acaba tendo essa troca. Tá, mas e aí como eu faço para realmente conversar com pessoas em inglês? Há alguns meses eu tenho utilizado o Cambly, que é uma plataforma que você realmente vai conversar, e eu tenho adorado muito essa experiência de poder conversar em inglês com outras pessoas, inclusive pessoas nativas daquele idioma. Então eu sempre faço 1 hora de aula de conversação em grupo por semana. E o link, se você quiser testar essa funcionalidade do Cambly, tá aqui embaixo no box de descrição desse vídeo. Você pode assinar lá pelo meu link também. Então eu faço 1 hora de aula por semana no Cambly, mais para praticar a conversação e aprender novos vocabulários. Eu já aprendi muito vocabulário dentro das aulas do Cambly, porque outras pessoas sabem aquele vocabulário, a professora ou o professor compartilham formas que a gente pode utilizar certas expressões em inglês, então tá sendo uma experiência bastante enriquecedora, fora que cada aula eu encontro pessoas diferentes. Então as aulas elas nunca são as mesmas, embora elas sigam um certo script. Eu tenho amado a experiência, gostado bastante e eu recomendo a você que quer praticar a conversação em inglês, pratica através das aulas em grupo no Cambly. Também tem outras formas que eu insiro o inglês na minha rotina. Pra quê, né? Pra eu internalizar o idioma e não esquecer de como utilizá-lo. Eu treino também o meu listening, que é a minha audição, o meu ouvido. Eu treino o meu reading, que é a minha leitura. E eu também treino o meu writing de algumas formas. Por exemplo, eu sempre tento ouvir muitas músicas, assistir muitos filmes em inglês, porque quanto mais eu ouço, mais eu vou internalizando. Então eu sempre assisto os filmes em inglês, com legenda em português. O certo seria mesmo eu colocar a legenda em inglês, mas eu pelo menos pratico a minha audição assistindo filmes e ouvindo músicas. E uma dica muito legal para quando você tá ouvindo músicas é acompanhar a música com a letra. Então você pega a letra na internet e acompanha a música enquanto você tá ouvindo. É uma forma de você identificar as palavras e também treinar a pronúncia. E obviamente a leitura. Se você acompanha esse canal já há algum tempo, também percebeu que eu gosto muito de ler e eu sempre tô compartilhando minhas experiências de leitura por aqui também. Eu sempre tento escolher um livro em inglês mesclando com os livros em português, porque durante a leitura, além de aprender vocabulário, além de conseguir treinar o meu reading, que eu sei que tá um pouco fraco assim, de acordo com o meu nivelamento, mas é algo muito legal, porque você vai cada vez mais lendo e lendo naturalmente, não vai mais traduzindo palavra por palavra, expressão por expressão. Vai ser algo que você internaliza e não mais traduz para entender, você simplesmente entende o significado. E eu acho muito importante sempre colocar um livro em inglês,
para você ler ao longo do mês, ao longo do semestre, acho que é muito tempo, né? Mas assim, a cada 2, 3 meses colocar um livro em inglês na sua lista de leituras. E o writing, eu tento treinar o writing escrevendo. Às vezes eu pego um caderno e escrevo um pouquinho de como foi o meu dia, né? Escrevo um textinho pequeno, nem que seja no bloco de notas do celular, mas eu sempre tento escrever e escrever gramaticalmente correto. E fazendo esse exercício, você vai cada vez mais melhorar o seu writing, o seu reading, o seu listening, você vai acabar melhorando todas as habilidades. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo quais são as formas que vocês utilizam para praticar inglês, para manter o seu inglês no dia a dia. Bom, pessoal, não esquece de curtir, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e compartilha este vídeo com os seus amigos. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau!